Os seres humanos controlam a natureza? Bem, em parte. A origem de alguns animais e plantas é a seleção artificial, que é quando alguém escolhe os indivíduos que vivem e os que morrem. Talvez tenha ficado confuso, então vou explicar de forma mais simples, contando o momento em que os seres humanos deram rosto aos animais. Olá, exploradores cósmicos, eu sou Luiz. Em 1185, o imperador japonês tinha apenas 7 anos. Seu nome era Antoku. Esse rapaz pertencia ao clã Heiken e estava em meio a uma sangrenta batalha contra um outro clã, os Kenshin. Houve uma batalha no dia 24 de abril de 1185, no mar interior do Japão, e os Heikens foram superados em números. Naquele dia, muitos samurais pularam no mar e morreram afogados. A avó do imperador, Senhora Ni, decidiu que não cairia na mão do inimigo. Ela e o imperador morreram afogados. Apenas 43 mulheres do clã Heiken sobreviveram. Todas eram damas da corte e foram obrigadas a vender flores e outros favores, se é que me entende, aos pescadores. Essas antigas damas da corte e seus filhos com os pescadores organizaram um festival que passou a ocorrer todo ano no dia 24 de abril. Ao longo dos séculos seguintes, algumas pessoas afirmam que os samurais ainda estão no mar tentando limpá-lo do sangue e da humilhação. Os samurais estão no mar na forma de caranguejos. Observe esse caranguejo. Você consegue ver algo familiar? Se usarmos um pouco da imaginação, será possível ver um rosto. E sim, um rosto de um samurai raivoso. Mas como isso é possível? A resposta para isso está na seleção artificial. Um detalhe interessante sobre os caranguejos Heiken é que o padrão em suas costas é hereditário. Ou seja, os padrões nas costas de um caranguejo muito provavelmente serão passados para os seus descendentes, seguindo os cálculos de Mendel. Quando os pescadores encontram um caranguejo com uma concha com um formato que lembrasse ligeiramente, mesmo que de forma sutil, um rosto humano, relutariam em comê-lo. Ao devolver esse caranguejo ao mar, ele muito provavelmente irá se reproduzir e com isso poderá surgir um novo caranguejo, dessa vez com uma concha mais semelhante ao rosto humano. Ao longo de séculos da seleção de caranguejos com essas características, o resultado não será um simples caranguejo que lembre um rosto humano, e sim um que apresente um rosto de um carrancudo e furioso samurai. Mas não foram só caranguejos que foram deformados por nossas mãos. Entre 25 e 40 mil anos atrás, os humanos primitivos fizeram uma parceria com os lobos. Uma parceria mútua. Os humanos tinham um companheiro de caça e os lobos recebiam comida e abrigo. Desse laço surgiu os cães. Ao longo dos anos, os lobos foram cada vez mais especializados, seja defesa, pastoreio e outras funções. Mas isso teve um preço. Graças à união lobo e homem, os lobos tiveram que renunciar à sua liberdade e a escolha dos animais que vivem e morrem passou a ser tomada pelos humanos. Exemplo, você já se perguntou por que os cachorros grandes têm um temperamento calmo na maior parte do tempo e os pinchers são os demônios que são? A resposta é que cachorros grandes são perigosos. Que grande mal pode lhe causar um diabinho que são os pinches? De forma mais visual, os cães grandes que eram agressivos eram eliminados, e apenas os mais dóceis chegavam a ter filhos. Os humanos modificaram tanto os animais domésticos que, segundo uma pesquisa que está no comentário fixado, o cérebro dos gatos reduziram em 25% em relação aos seus ancestrais, e é esperado que o mesmo aconteceu com os cães. Mas nada foi tão alterado pelos seres humanos quanto as plantas. Algo que sempre me trouxe curiosidade na infância é o fato de bananas não terem sementes. Quando eu perguntei para os meus pais, eles responderam: Haha, claro que banana não tem semente. Plantamos mudas. Mas o que são esses pontos pretos nas bananas? Nesse momento ele se irritou e me respondeu: Moleque chato. Pois é, pai. Agora eu sei a resposta. Aqueles pontinhos pretos nas bananas é o que antes seriam as sementes, mas agora atrofiadas e acabadas, parecendo eu depois de um dia de trabalho. Essa é a banana primitiva. Veja como ela é pequena e tem grandes sementes. Se você plantar uma banana primitiva, você vai conseguir uma bananeira. Mas se você plantar uma banana moderna, vai conseguir uma incrível banana podre. Ou seja, esquece a ideia de chegar em uma ilha deserta e dar de cara com uma bananeira. Isso não faz o menor sentido. Algo semelhante aconteceu ao milho. Há 10 mil anos atrás, o milho era apenas uma gramínea. Eles viviam tranquilamente, até que os manos mexicanos começaram a domesticá-lo. Mas depois de milhares de anos, o milho mudou completamente de uma pequena gramínea até o que ele é hoje. Folhas grandes espaçadas alternativamente em lados opostos, caule sólido, robusto e ereto. Isso também explica por que a América do Sul não possui tantas frutas deliciosas. E não, a manga, a banana, a jaca e a maçã, a cana,
Nenhuma dessas plantas tem origem brasileira. As únicas frutas brasileiras são essas aí, ó. Talvez tenha ficado um pensamento nessa sua cabeça de vento. Se os seres humanos em tão pouco tempo conseguiram mudar tanto a natureza, o que seria capaz a vida em bilhões de anos? Essa resposta é simples. Apenas olhe em volta. Toda a diversidade da vida nesse planeta, desde as bactérias até as baleias, são a resposta dessa pergunta. Se você chegou até aqui, então é porque gostou. Você gostou, né? Porque deu bastante trabalho fazer pesquisa, criar roteiro e editar esse vídeo. E no final você não ter gostado? Se você chegou aqui, se inscreva nesse canal, deixa o like. E só pra me saber que você chegou aqui, comente banana.